Boa tarde, povo de Deus, tudo bem? Graça e paz. Quero trazer uma breve reflexão hoje sobre a presença de Deus. Eu gosto muito de aproveitar as coisas que acontecem no meu dia, os insights, para refletir, né? Hoje eu estava passeando com o meu cachorro e eu acho muito legal quando eu deixo ele solto, né, para ele explorar as coisas, os cheiros, os ambientes. E às vezes eu saio de onde ele me viu pela última vez e fico do ladinho, né, observando. E sempre acontece a mesma coisa. Ele fica um pouco desesperado quando ele olha para o lado onde eu estava e ele não me encontra. E aí ele fica olhando. Quando ele me acha, ele faz aquela cara assim: ah, você tá aí. E continua a fazer as coisas dele. E assim é conosco, né? Na presença de Deus, às vezes a gente se distrai e se esquece, né, de olhar para Ele, se esquece de observar o que Ele nos instrui, o que Ele fala pra gente. E às vezes a gente cai meio no desespero, mas Ele não foi embora, Ele não nos deixou sós, Ele está lá. Basta nós calmamente procurarmos e Ele está lá olhando para nós, nos observando, cuidando de nós, nos transmitindo segurança com seus olhos de amor. E acho que também veio um pouco disso sobre mim hoje, porque eu muitas vezes eu fico me lembrando, né, do período que eu passei em depressão e muito interessante. Eu sei que as experiências diversas na vida de cada pessoa são de formas diversas também, todas elas. Mas no meu caso especificamente, mesmo no tempo que eu posso chamar de um tempo de confinamento, né, que foi um tempo em que eu fiquei muito trancada no quarto e sem conversar com ninguém, sem sair de casa, eu me lembro que eu chorava bastante e eu esperava, né, meus filhos saírem de casa, ter convicção de que eu estava só em casa. E eu chorava bastante, às vezes eu chegava a colocar a boca no travesseiro e gritar mesmo. Mas tão interessante que algo que eu nunca tive foi o pensamento de que o Senhor não olhava para mim, de que Ele não estava comigo. Tanto é que eu reclamava por isso, né? Eu falava: Deus, por que que o Senhor não me deixa morrer? Por que que o Senhor simplesmente não deixa que a minha vida acabe? Né? Por que que essa chama não para de queimar dentro do meu peito, né? Por quê? Por quê? Né? Então eu falava muito isso com ele e eu tinha uma consciência muito grande de que ele estava ali comigo e eu tinha também a consciência de que eu não conseguia ouvir a voz dele, mas lá no fundo eu sabia que ele estava falando comigo. E isso pra mim é algo muito forte. Quando eu me lembro, eu ainda me emociono, porque desde criança eu sempre tive a consciência de que o Senhor me olhava, de que o Senhor estava comigo. Uma experiência muito marcante que eu tive foi alguns meses antes de eu me converter. Meus pais, mais especificamente meu pai, ele tinha a prática de ir a um determinado senhor nas redondezas da nossa cidade para benzer. E eu lembro que fomos eu, a Eidinha, a esposa do meu pai, e a minha boadrasta, e uma prima minha que era crente, a Lígia. E nós fomos de carro, nós quatro, para recebermos a benzição, benzimento, não sei como fala. E a minha prima não entrou, mas quando nós entramos no carro, nós estávamos indo embora. O meu pai, eu fui a primeira a ser benzida, né? E meu pai foi o último, e quando nós entramos no carro, ele disse assim: o moço disse que tem um homem de branco querendo pegar você. E a minha prima ficou bem calada, mas depois, quando eu me converti, foi alguns meses depois, a minha prima me lembrou disso. Lembra daquele dia, assim, assim, assado? Pois é, naquele momento eu tive a convicção de que aquele homem de branco era Jesus. E era ele que queria pegar você. E realmente o Senhor me pegou.
fico muito feliz por isso. Nossa, eu não sei, aliás, eu sei onde eu estaria, né? Se não fosse o Senhor, eu sei muito bem onde eu estaria. E é isso, sabe? Eu sempre tive a consciência dessa presença. E eu sei que se em algum momento eu me distraio, se em algum momento eu perco a noção, Ele está lá. Ele está olhando pra mim. E eu sei porque Ele não me deixou morrer quando eu estava em depressão. Ele não me deixou morrer porque Ele não queria que eu morresse em derrota. Ele não queria que eu fosse embora derrotada, porque eu sou mais que vencedora, né? E quando a gente parte para Ele, tem que ser assim, como mais que vencedores, que é o que nós somos em Cristo Jesus. Beijo, é só por hoje.